Estamos finalizando essa série de exposições na carta de Paulo aos Romanos, certo? Capítulo 16, nós vamos fazer a leitura do versículo 17 ao versículo 20. Amém? Todos encontraram? Tem lugares aqui, viu? Se vocês quiserem sentar. Tem cadeiras vagas aqui. Tem 2 cadeiras aqui na frente. Todos encontraram? Romanos 16, versículo 17 ao 20, amém? Em reverência mais uma vez à palavra de Deus, vamos fazer de pé essa leitura, amém? Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Aleluia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos mais essa noite por tudo que o Senhor já realizou durante a ordem deste culto. Nós somos gratos por cada família aqui representada, cada pessoa, Senhor. Mas nessa hora nós, ó Deus, como igreja do Senhor, clamamos mais uma vez por Tua misericórdia sobre nossas vidas, em especial na vida desse pecador que tem a missão de expor a Tua palavra. Faz mais uma vez, Senhor, conforme a Tua vontade. Me dirige, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, levando, Senhor, o entendimento da Tua palavra ao coração deste pecador e do Teu povo. Faz a Tua obra em nosso meio, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Os irmãos podem assentar-se, amém? Irmãos, nós temos por tema desta mensagem: sejam sábios e não tolos. Mais uma vez, o tema dessa mensagem é: sejam sábios e não tolos. Nós estamos acompanhando ao decorrer desses meses de exposições na carta de Paulo aos Romanos, uma apresentação fiel da doutrina cristã de uma forma praticamente sistemática. O apóstolo Paulo, ele se preocupou nessa carta a apresentar de forma clara e explícita a mensagem que ele estava levando aos gentios. Estava apresentando não só o seu ministério, mas também apresentando a mensagem que ele estava levando. E nós observamos que o tema central dessa carta de Paulo aos Romanos é a justificação pela fé, como nós vamos ver no capítulo 1, versos 16 e 17, né? Onde ele cita Abacuque 2,4, né? O justo viverá pela fé. E nós vamos observar vários momentos em que o apóstolo, durante o seu ensino, durante a exposição da doutrina, do ensino, da vida cristã, em alguns momentos ele faz algumas admoestações à igreja, algumas exortações. E nós nos deparamos aqui, irmãos, no capítulo 16, especificamente verso 17 ao 20, na última advertência de Paulo
aos irmãos da igreja de Roma. Paulo está finalizando esta carta endereçada a esses irmãos. Na mensagem passada nós vamos ver que a pessoa responsável por levar essa carta à igreja de Roma foi a irmã Féber, né? Que no início do capítulo 16, o apóstolo Paulo até dá uma carta de recomendação, né? Eu até brinquei com os irmãos que o apóstolo Paulo era batista, né? E a gente já tem esse costume de cartas, né? Quando o irmão vai para outra cidade, pede cartas à igreja, né? Para que seja aceito em outra igreja da mesma fé e prática, regra, fé e prática. E agora Paulo faz uma série de saudações, né? A carta de recomendação da irmã, e Paulo cita algumas pessoas da própria igreja de Roma, que durante o seu ministério foram colaboradores, né? Pessoas muito queridas de Paulo, que agora estavam congregando ali na igreja de Roma, e Paulo tinha conhecimento que aqueles irmãos estavam ali, e ele faz menção desses irmãos e faz uma série de agradecimentos a esses irmãos. Irmã Zélia, a senhora pode levar as crianças lá para a salinha? Amém? E ele faz uma sequência de agradecimentos, né, a esses irmãos que agora estavam ali congregando na igreja de Roma. O apóstolo Paulo, depois dessa sequência de saudações a esses irmãos, ele agora, no versículo 17, ele começa uma nova exortação aos crentes de Roma. Ele começa a exortar os irmãos sobre o perigo dos falsos mestres, o perigo de falsas doutrinas que entram na igreja, da aceitação dessas pessoas e das doutrinas apresentadas por essas pessoas. O apóstolo Paulo aqui, nesses versículos do capítulo 16, nessa exortação, ele nos apresenta o amor que ele tem pela igreja e o zelo que ele tem pela igreja de Cristo. E é interessante que nós vamos viver nessa época, um momento em que nós vamos ver muitas pessoas atacando a igreja. Essa semana tivemos ali na ordem a presença do pastor Pedro Moura, e ele trouxe uma palavra nesse sentido, né? Em um momento da sua exposição lá da parábola da pérola, ele fala sobre essa questão de não se atacar a igreja nas pregações, porque a igreja ela tem um dono, e esse dono pagou o preço caríssimo pela igreja. A igreja, enquanto ela estiver aqui, ela não vai ser perfeita. Você pode até ficar insatisfeito com essa igreja aqui, com a igreja Batista Ágape. Não estou gostando dessa igreja, essa igreja tem essa sequência de problemas, então vou embora para outra. Você vai encontrar problemas na outra, porque a outra também não é perfeita. E você vai, essa igreja também é cheia de problemas, então eu vou para outra. E você nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Sempre vai ter problemas na igreja. Mas o fato da igreja ter problemas não dá o direito para mim nem para você de atacar a igreja, porque o noivo é ciumento. A igreja ela é retratada como a noiva de Cristo. O noivo é ciumento. Ele não gosta que falem mal da noiva dele. E essa palavra do pastor Pedro Moura falou muito ao meu coração. Muito mesmo. E nós vemos aqui, nesses versículos e nessa exortação, o amor e o zelo que Paulo tem pela igreja. Isso não significa dizer que você não pode fazer críticas a alguma situação que você observa que está em desacordo à doutrina cristã. Não quer dizer que você não pode chegar para o pastor e dizer, pastor, aquilo que o senhor falou, eu estou em dúvida se aquilo tem embasamento bíblico ou não. Não, você pode. O que eu e você, que nós não podemos fazer é falar mal da igreja. Porque a igreja tem um dono, a noiva tem noivo e o noivo é ciumento.
Mas vamos lá, nossa exposição. Verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Paulo começa sua última exortação à igreja de Roma. Observamos aqui, irmãos, que ele utiliza no início dessa exortação, agora não é mais o apóstolo Paulo, aquele que está escrevendo, né? Amada, saudai o irmão tal, não. Agora ele está usando literalmente a sua autoridade apostólica. Ele está usando a autoridade que Deus, em nome de Jesus, concedeu a ele. Paulo adverte contra os que provocam divisões na igreja. Paulo diz: afastai-vos deles. O apóstolo tinha experiência nessas situações, pois em suas viagens já se depararam com pessoas assim. Nós vamos observar, irmãos, que durante as 3 viagens missionárias, lembrando que aqui é o final da 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo, ele se encontra na cidade de Corinto, onde ele escreve essa carta aos irmãos em Roma, e ele está nos preparativos finais para levar o que ele havia arrecadado das igrejas da Ásia, para dar uma oferta aos pobres dentre os santos da igreja de Jerusalém. E durante essas 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, nós vamos observar que Paulo enfrentou grupos contrários à doutrina que ele estava ensinando. Ele encontrou muitos hereges, muitos obstáculos doutrinários. Quando Paulo implantava uma igreja que saía da cidade, um grupo, principalmente o grupo dos judaizantes, aqueles que queriam que aqueles que se convertiam ao cristianismo no primeiro século viessem a aderir às práticas que eram exclusivas do povo judeu e do judaísmo. Eles teriam que aderir ao judaísmo. Então esses grupos chegavam onde Paulo havia implantado a igreja e queriam implementar suas doutrinas. Queriam, de certa forma, criar, através disso, divisões dentro da igreja. E Paulo enfrentou problemas. Nós vamos ver que Paulo faz exortações similares em outras cartas às outras igrejas. Ele vai falar lá em Filipenses, ele vai falar em 1 Coríntios, ele vai falar em Colossenses. Então o apóstolo Paulo, ele já tinha experiência com esses grupos, com pessoas que estão dentro do corpo de Cristo, mas têm o único objetivo de causar escândalo e divisões. Quer a todo custo emplacar falsas doutrinas. Interessante, né, irmãos, que nessa época que nós estamos vivenciando, a igreja não mudou nada, né? O ser humano não mudou em nada, né? Agora é que tem falsos mestres, né? Agora é que tem falsas doutrinas. E as pessoas estão sendo levadas por eles. Multidões. Vivemos agora a era dos pregadores coach. O cara tem esse coach. Né? Eu peço a Deus todo dia misericórdia, porque o pastor Albertino vai ser quadrado. Vai ser coach, vai ser quadrado. Porque eu não posso fazer nada, irmãos. Eu não tenho nenhuma habilidade minha pode levar você para o céu. Nenhuma habilidade minha, nada, nenhuma tática, estratégia que eu possa me utilizar pode convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Só as Escrituras contêm esse poder. Só o Espírito Santo pode dar esse esclarecimento. O Evangelho, ele é suficiente para isso. Nós não precisamos acrescentar nada ao Evangelho. Ele é
exclusivamente suficiente. É por isso que Paulo está dando essa admoestação aos irmãos em Roma. E Paulo finaliza esse versículo dizendo claro: afastai-vos deles. Afastai-vos. Paulo está dizendo: olha, irmãos, eu tenho apresentado durante essa carta a doutrina. Eu sei que vocês conhecem essa doutrina, mas tem um pessoal aí que está ensinando uma doutrina diferente, que está causando divisão dentro da igreja. Então, olha, não chegue nem perto desse pessoal. Não queira conversa com eles, não. Paulo estava previndo o perigo que já estava acontecendo em outros lugares de chegar. Estava dando a vacina, vamos dizer assim, aos irmãos da igreja de Roma. A vacina contra a heresia, contra os falsos mestres, contra a falsa... Essa exortação é uma espécie de vacina contra isso. Ainda bem que eu acho que a gente está aplicando essa vacina aqui com vocês, né? Tanto eu como o irmão André tem dado essa vacina aí, né? Eu tenho sido vacinado todo domingo aqui com a palavra de Deus contra isso. Amém? Vamos ver um pouco disso em Atos 15, versículo 1. Olha só o que diz: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Heresia, falsa doutrina. Paulo tinha ensinado aos irmãos em Antioquia que a salvação veio por meio da fé. Nós somos justificados pela fé. Aí esse grupo de judaizantes vindo de Jerusalém chega lá e tenta emplacar uma falsa doutrina. Imagine a aflição dos irmãos em Antioquia. Um homem já velho ter que ser circuncisado. Ah, Jesus. Imagina a dor. Naquela época não tinha anestesia não, viu, irmão? Imagina o sofrimento. E era isso que esse pessoal queria. Imagina o alvoroço que causou dentro da igreja esse negócio. Foi por isso que aconteceu o concílio, nesse mesmo capítulo em Jerusalém. O concílio foi por conta disso aí, desta heresia que estava tentando entrar na igreja. Mostrando isso foi na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. É por isso que ele está dando advertência aos irmãos da igreja de Roma. Vamos ver lá também em 1 Coríntios, do 9 ao 11, olha só. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, mas nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo, mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Paulo está tratando aqui com pessoas dentro da igreja. Paulo está tratando em Romanos com pessoas que estão dentro da igreja, provocando divisões, seja por questões doutrinárias, seja por escândalos. Paulo está advertindo para que não deveríamos, que os irmãos não devem se associar com essas pessoas, não devem permitir que essas pessoas contaminem a igreja. Para que essas pessoas não façam com que a igreja de Roma se afaste da doutrina verdadeira, da sã doutrina, do evangelho. Amém, irmãos? Verso 18.
porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. É assim que é o falso mestre, é assim que as falsas doutrinas e a heresia contaminam a igreja. Ela soa aos ouvidos dos ouvintes como coisa suave, algo bom, algo prazeroso, algo que alegra o coração. Eu me lembro, antes de ser cristão, que a pregação dentro das igrejas era um pouco diferente. Eu não era crente ainda, eu estava no mundão, mas às vezes quando eu vi o crente pregar na rua, quando via aquele culto no lar, que principalmente os irmãos da Assembleia de Deus faziam muito culto nas casas, o irmão dizia: olhe, se você não se arrepender, você vai para o inferno, viu? Você tem que se arrepender agora dos seus pecados, senão você vai para o inferno. A pregação hoje mudou. A pregação é a vitória. Olha, irmão, venha para Jesus que você vai ganhar seu carro. Venha para Jesus que você vai ter o seu próprio helicóptero. Venha para Jesus que aquele príncipe encantado dos cabelos lisos e olhos azuis, com a barriguinha no tanquinho, vai ser seu. Né? Dalila conseguiu, André, eu com a barriga tanguinha. Vai ser seu. Quando a mensagem do Evangelho não é essa, irmãos. A mensagem do Evangelho é aquela mesma mensagem que João Batista pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A mensagem do Evangelho é arrependimento. A mensagem do Evangelho é um confronto contra a minha e a sua natureza pecaminosa. Mas não é isso que os falsos mestres apresentam. Não é isso que as falsas doutrinas apresentam. Olha só. Não podemos afirmar que na igreja de Roma já havia pessoas provocando escândalos e divisões. Mas o experiente apóstolo sabia que a igreja estava com um risco iminente da chegada dos falsos mestres. Paulo faz uma menção disto em Filipenses capítulo 3. Irmãos, sigam unidos o exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, quando estes, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. É assim o falso mestre, é assim o falso discípulo, é assim os falsos apóstolos. Eles estão preocupados consigo mesmo, em ostentar suas fortunas e suas riquezas, sugando o povo de Cristo, sugando a igreja do Senhor. E Paulo está exortando os irmãos. Paulo está ali no versículo 18, dizendo: porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor. Se alguém vem com uma mensagem diferente da mensagem que já foi pregada por Jesus Cristo e pelos apóstolos, esse tal não serve a Cristo. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus ela é suficiente. A palavra de Deus é suficiente, irmãos. Ela é inerrante, ela não precisa de acréscimos, ela não precisa de ajuda, de métodos, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
ela é suficiente. Quem serve a Jesus Cristo prega esta palavra com fidelidade. Está submisso a ela. Eu já disse outras vezes, vou repetir de novo. A autoridade nesta igreja aqui não é a do pastor. A autoridade nesta igreja é a palavra de Deus. Eu estou subordinado a esta autoridade. Você deve estar subordinado a esta autoridade, a palavra de Deus. Quem apresenta uma mensagem diferente desta mensagem, não está preocupado com o seu destino final. Não tem amor por você, não tem amor por sua família, não tem amor pelas almas perdidas. Não tem amor. Essa pessoa é uma pessoa egoísta, ela só pensa nela mesma. Está preocupado em encher as cadeiras de pessoas, para que elas depositem cada vez mais dízimos na igreja, para usufruir de riqueza, sugando o povo de Deus. Quem serve a Cristo não está preocupado com resultados financeiros. Ele tem uma missão única e exclusiva: pregar com fidelidade esta palavra. Jesus dizer que nós temos que ser prudentes como as serpentes, e simples, como as pombas, humildes, como as pombas, inofensivos como as pombas. Nós somos jogados no meio de lobos. Nós lemos aqui na leitura bíblica. Esse pessoal não está de brincadeira não, irmãos. Eles estão servindo a um Senhor com S minúsculo. Nós servimos a um Senhor com S maiúsculo. Mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos ser sábios e não tolos. O pastor Albertino está pregando aqui a mensagem, ensinando o André na escola bíblica, com toda a dedicação e ensinando essa doutrina. Aí você chega em casa, liga a TV, o cara lança uma heresia lá para você, você esquece tudo aquilo que o pastor e que o irmão André ensinou, e dá ouvido àquilo, porque aquilo agradou o seu ouvido, é aquilo que você queria ouvir. Aqui eu vou dizer algo para vocês, viu? Logo, que aí você decide se você fica aqui ou se você vai embora. Aqui nunca você vai escutar o que você quer ouvir. Vou repetir. Aqui nunca, enquanto eu for pastor, aqui nunca você vai escutar o que você quer ouvir. Você vai escutar sempre aquilo que Deus quer falar para você. E isso serve primeiro para mim. E nem eu vou falar o que eu quero. Vou falar o que Ele manda. Vou falar o que está escrito aqui. Amém, irmãos? Amém. Mateus 10,16. Eu estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus dizendo aos discípulos. Versículo 19, olha só, Paulo diz: pois a vossa obediência é conhecida debaixo dos vossos... A vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Veja como é bem parecido com o que nós acabamos de citar em Mateus, o que Jesus disse, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Paulo expressa mais uma vez seu conhecimento em relação à maturidade da igreja de Roma, cuja fé era conhecida por todas as igrejas. Nós vamos ver também lá em Romanos 1,8, ele dá
ele demonstra esse conhecimento acerca da maturidade da igreja de Roma. Mas o zelo do apóstolo pela igreja de Cristo leva Paulo a fazer essa advertência: sábios para o bem e simples para o mal. Paulo utiliza esses vocábulos, chamando os crentes de Roma à vigilância e discernimento contra os falsos mestres. Jesus já advertiu seus discípulos antes, no versículo que acabamos de ler, de Mateus 10:16. Nós precisamos estar atentos, irmãos, precisamos ser prudentes, vigilantes. Você não deve engolir tudo aquilo que jogam para você. Você tem que ter cautela com o que é ensinado, até por mim, até pelo irmão André. Você tem acesso à palavra de Deus, você tem como conferir se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Estou terminando, viu, irmãos? Está bem pertinho. Falta só 4 páginas. Versículo 20. O Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Paulo termina aqui a exortação, fazendo uma promessa aos irmãos: olhe, permaneçam firmes na doutrina de Cristo. Não se deixem levar pelos falsos mestres, pelos falsos ensinos. Jesus prometeu, a vitória é certa. Em breve o enganador será esmagado debaixo dos nossos pés. Jesus fará isso. Aliás, já foi feito na cruz. Paulo está citando aqui Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Estão observando, irmãos, como a palavra de Deus, do início ao fim, trata da vitória de Cristo? É a história da nossa redenção por meio de Jesus. Uma doutrina diferente a essa deve ser rejeitada. Não se deixe levar por palavras suaves, por pregações que parecem mais autoajuda, por promessas que a palavra de Deus não faz. A palavra de Deus não diz que você, durante a sua caminhada, quando você se converter, a sua vida vai ser 1000 maravilhas. Não diz que vai ser tudo tranquilo. Não diz que você nunca vai adoecer, que você nunca vai ter problema com sua família, que você nunca vai ficar desempregado. A palavra de Deus não diz isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Este é o Evangelho. Esta é a mensagem do Evangelho. Tá difícil, vai ter luta? Vai, mas Jesus está com você. Permaneça firme. A vitória não vai trazer para você exclusivamente benefícios terrenos. O nosso tesouro não é aqui nesse mundo. Nós não estamos juntando tesouro. Tem tanta gente preocupada em juntar tesouro nesse mundo. O nosso tesouro está lá, nos céus. Está sendo lá. Nós estamos juntando lá, amontoando lá as nossas riquezas. Irmãos, vamos começar a mensagem agora. A aplicação. Primeiro ponto. Eu vou ser breve, viu, irmãos? Tenham paciência com esse pastor. Mas eu preciso concluir essa mensagem hoje. Não devemos dar crédito àqueles que rejeitam a palavra de Deus. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que escutaram, entenderam, mas rejeitam, não deve ter seu crédito. Você não deve perder tempo com essas pessoas.
Nós vamos ver em alguns episódios, né? Jesus dizer, olha, se você chegar numa casa, pessoal, ou numa cidade, o pessoal não der ouvidos, bata o pé, sacuda a roupa e vai embora. A mensagem do Evangelho é para aqueles que são sensíveis a ela. Ah, pastor, então eu não devo pregar para todo mundo? Deve pregar para todo mundo. Mas se você já pregou, essa pessoa já entendeu e não quis, não perca tempo. Parta para outro. Anuncie a outro. O sangue não está nas suas mãos. Agora é entre a pessoa que você pregou e Deus. É entre ela e Deus. Você tem que continuar focado na missão. Segundo ponto. As riquezas do Evangelho não são materiais. Não fique imaginando que o fato de você vir para o Evangelho... Tem gente que... Tem alguns seminaristas, viu, André? Que pensa que vai chegar no ministério pastoral, pensa que vai ficar bem de vida, né? Porque ele vê que tem uns caras que estão andando num carrinho legal, né? Mas não sabe o que é aquele cara, o pão que aquele cara comeu, não sabe o que é aquele cara passou, né? Hoje está andando naquele carrinho melhorzinho, né? E o que ele escuta por estar num carro melhor? Porque pastor não pode ter carro bom, não. Pastor tem que ter carro igual o meu. Quando chove, chove mais dentro do que fora. Se não for assim, missionário nem se fala. Missionário nem se fala, viu, irmão? Missionário nem se fala, né? Mas nós não buscamos isso. Deus é quem vai abençoando. Mas se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, continua sendo Deus. Amém, irmãos? Não é esse o objetivo. O objetivo é anunciar o Evangelho. O objetivo é levar pessoas a Cristo. O objetivo é pregar com fidelidade o Evangelho. É apresentar a mensagem da cruz. É dizer aquilo que João Batista disse lá atrás: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Em Mateus 6, 19, 21 diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se você está focado em juntar tesouros aqui neste mundo, seu coração está nesse mundo. Mas se você busca amontoar tesouro no reino dos céus, então verdadeiramente seu coração está nos céus, seu coração está em Deus. Irmãos, entendo, estou dizendo que você ter coisa boa é pecado não, é bênção, viu, irmão? Não vai entender o pastor de forma errada não, né? É fruto do seu trabalho. Deus deu a capacidade a todos, né? Então se você se esforçar, a chance de você alcançar é muito grande. Isso depende de você. Como a gente viu em versículos anteriores, o trabalhador é digno do seu salário. Viu, irmãos? Nós não estamos fazendo uma pregação aí contra a riqueza ou contra alguém que é rico. Nós estamos dizendo que esse não é o foco daquele que tem a missão de pregar o Evangelho. Não é por isso que pregamos o Evangelho. Não é para ter bens materiais. É para darmos a vida eterna. É para levarmos pessoas à vida eterna. É para pessoas conhecerem a Jesus Cristo. É porque Ele nos escolheu desde a fundação do mundo para esta missão. E uma vez salvo, salvo para sempre. Amém, irmãos? Ainda bem, viu? Isso aí que tinha gente com dúvida ainda. Terceiro e último ponto, irmãos. Devemos estar vigilantes contra os falsos mestres. Como eu já disse anteriormente, irmãos, como tem. Na televisão o que mais tem é falso mestre, é falsa doutrina. Eu vejo cada aberração na televisão, que às vezes eu não tenho nem paciência mais de escutar, eu tiro logo, né? Mas hoje os pastores, né, têm trabalho, mas como tem ovelha que gosta de heresia? Quem acredita aqui em revelação? Só eu? Só eu acredito. Vou perguntar de novo, quem acredita em revelação? Ainda bem, ó, César está levantando ali a revelação.
Eu acredito nessa revelação aqui, ó. Ela é suficiente. Então você quer ter revelação? Lê a palavra. Abra a Bíblia. Não fique procurando revelação naqueles caras da TV, não. Porque aquilo não é revelação, não, é revelamento. A revelação está aqui, ó, na palavra de Deus. Não dê ouvidos aos falsos mestres, irmãos. Você tem acesso à palavra de Deus. Deixe de ser preguiçoso e preguiçosa e vá ler. Amém, irmãos? O pastor hoje está parecendo sargento do BOP, né? Isso serve para mim também, viu, irmãos? Quer ver, eu sou preguiçoso pra caramba. Em 2 Timóteo 2, 2 ao 4 diz o seguinte. Olha a admoestação que Paulo dá a Timóteo. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, ajuntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Já chegou esse tempo. Tem uma ruma de crente que não quer uma mensagem dessa aqui, não, porque não agrada o ouvido. Acho que bom, viu? Deus mandou a pessoa certa para cá. E só mandando mais, só chegando mais, né? Porque você nunca vai ser acariciado dos ouvidos, não. O meu não é, o seu vai ser. Eu queria que Deus dissesse outras coisas, mas aquilo lá é uma pancadinha para a gente voltar para os trilhos. Então você vai escutar isso aí. Você vai escutar a palavra de Deus. Eu vou pregar a palavra de Deus. E se eu sair disso, puxe minhas orelhas, vocês, viu? Já é grande e vai aumentar mais. Mas pode puxar. Porque eu amo a palavra de Deus. E a minha oração é para que você ame ela também. Concluindo, irmãos, abram aí 1 Timóteo capítulo 6. Versículo 3 ao 12. É a nossa conclusão de hoje. Nós estamos aqui, né, fazendo uma exortação aos irmãos. A palavra de Deus, ela é suficiente, amém? Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 ao 12. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é efetuado, nada entenda, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aleluia. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e pecaminosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu,
Porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também fostes chamado e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Que essas palavras, elas fiquem tatuadas em nossos corações. Que possamos permanecer firmes e inabaláveis na sã doutrina ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. Nesta palavra, que é suficiente, rica e eficaz para transformar e restaurar vidas. A Deus seja toda a glória. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela exposição da Tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor realizou nesta noite. Que o Senhor continue a nos exortar durante toda a nossa trajetória. Que o Senhor nos ajude a abandonar os pecados que nos perseguem, os desejos que ainda fazem parte dos nossos corações, para que naquele grande dia possamos nos encontrar com o Senhor, com as vestes brancas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.